Oi, Ael, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. O setor aguardava esse anúncio com bastante expectativa, viu? A retirada dos incentivos fiscais de empresas que aderiram à moratória da soja ocorre por meio de um projeto de lei estadual número 2256/2023. A informação da sanção desse PL foi dada pelo próprio governador Mauro Mendes durante entrevista ao programa Hora H do Agro da Jovem Pan News. A lei começa a valer a partir da publicação no Diário Oficial. A medida é de autoria do deputado estadual Gilberto Catani e foi aprovada no começo de outubro pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso. O projeto prevê que empresas interessadas em obter incentivos fiscais e concessão de terrenos públicos não podem estar envolvidas em acordos comerciais nacionais ou internacionais, como a moratória. Para repercutir mais sobre essa sanção, nós conversamos com a advogada especialista em agronegócios, Rebeca Youssef. Ela explica qual é o impacto dessa PL na cadeia produtiva. Esse projeto de lei, ele tem uma relevância muito peculiar, porque pela primeira vez nós temos uma resposta direta, legislativa, a acordos comerciais que trazem restrições ambientais mais severas do que a nossa legislação. Então, a propositura desse projeto, ele visa retirar incentivos fiscais de empresas que são signatárias de acordos comerciais e que tem como escopo restringir venda de produção agropecuária de áreas que foram desmatadas, porém foram desmatadas legalmente. Então, nós temos aí uma resposta pela primeira vez tentando retirar esses incentivos para que as empresas sejam desincentivadas a impor regras mais restritivas do que a nossa legislação. E eu considero que esse projeto de lei ele tem uma relevância bem abrangente, porque ele pode ser aplicado não só para as empresas signatárias de um acordo específico, como a moratória da soja, que hoje nós discutimos, mas ele pode ser usado para qualquer empresa que seja signatária de um acordo comercial mais severo do que o Código Florestal. Então, esse projeto de lei ele é a primeira resposta relevante que nós temos aqui no estado de Mato Grosso contra esses acordos tão polêmicos. Nós temos já, no Brasil todo, com destaque para o bioma amazônico, uma legislação ambiental que ela é conhecida por ser muito restritiva. Nós temos, para o bioma amazônico, por exemplo, a obrigatoriedade de manter 80% do imóvel como reserva legal. Então, sobra para o produtor rural o uso agropecuário de 20% do seu limite territorial. Então, qual é a situação mais gravosa que nós encontramos? Produtores rurais que realizaram abertura de área de maneira legalizada após o marco do Código Florestal, ainda assim, esses produtores sofrem a sanção comercial de ficarem à margem de processos e de mercados formais de venda. Então, isso gera um afogamento desses produtores rurais, de não terem como destinar a sua produção no mercado formal de vendas, apesar de estarem regulares. E mais, regulares de acordo com a legislação mais restritiva que existe, que é o Código Florestal Brasileiro. A moratória da soja foi criada em 2006 pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, e pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, ANEC, e restringia a compra de soja produzida em áreas desmatadas após 2008 no bioma amazônico, mesmo quando o desmatamento é legal. Em relação a isso, o advogado explica que o combate ao desmatamento legal continua através de mecanismos que fazem parte do mercado formal de grãos. O critério mais polêmico e debatido da moratória da soja é o fato dela boicotar a compra de soja de áreas que foram desmatadas, mesmo que legalmente, pós 2008. Mas hoje o mercado formal de grãos ele está construído com vários outros critérios que são tidos como critérios essenciais. Por exemplo, o desmatamento ilegal ele também é combatido dentro desse processo de vendas. E as fontes de pesquisa, como o PRODES e os embargos que são lançados pelos órgãos ambientais, eles são critérios impeditivos e esses critérios se manterão. Esses critérios que estão abarcados pela legislação ambiental, eles se manterão nos processos de venda. E os critérios também relacionados à sobreposição com áreas protegidas, como territórios indígenas, unidades de conservação, e também o filtro das condições de trabalho no campo.
Então, nós temos o critério mais polêmico, que é o boicote a áreas desmatadas, mesmo que legalmente, mas nós manteremos todos os outros critérios que não conflitam com a legislação ambiental. E para esses critérios, a atenção e o cuidado dos produtores rurais com a regularização ambiental das suas áreas se mantém. A perspectiva é que, com a sanção governamental desse projeto de lei, o projeto entra em vigor e aí a gente já começa a ver se desenhando no mercado as respostas das empresas em relação a isso. Então, as empresas que são signatárias de acordos comerciais tão restritivos, elas precisarão fazer uma balança de se valerá a pena manter-se signatária desses acordos. Mas a gente sabe que essa resposta ela não será imediata e ela não é tão simples, porque apesar deste acordo ser conhecido como um acordo comercial, ele não é um acordo puramente comercial hoje, que é guiado só pela liberalidade comercial das empresas. São acordos que já foram ratificados pelo governo federal, ratificados por ministérios e construídos em formato de acordos perpétuos com entidades, com órgãos, com ministérios públicos. Ainda segundo a advogada, a resposta não será automática, mas a perspectiva gera uma mobilização muito necessária. Volto com você no estúdio. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity. Gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.